Você já está com a Bíblia aberta, né? Mateus, continuando. Hoje é o sexto ensino, né? A sexta bem-aventurança. Nós vamos hoje falar sobre versículo 8, capítulo 5, versículo 8. Para quem já está acompanhando os estudos, falamos uma sequência. Estamos dando sequência a tudo que já foi dito, né, desse sermão do monte que Jesus ensinou. Primeiro nós falamos pobre de espírito, a presença de Deus sobre a vida, aqueles que choram sobre si mesmos, sobre as suas malignidades, aqueles que derramam na presença de Deus e adquirem um espírito manso. Depois desse espírito manso busca conhecimento, fome e sede de justiça. Depois, buscando a palavra, o conhecimento, aqueles que são misericordiosos, né? E agora nós vamos falar hoje sobre os limpos de coração. Versículo 8: bem-aventurado, ou seja, felizes, os limpos de coração. Algumas versões está puro de coração, porque eles verão a Deus. É interessante que eu costumo dizer que toda palavra de Deus, eu sempre comparei, eu vejo assim, é como se fosse o sol com seu raio, os raios, né? São tantos raios de sol, mas tudo vai para a mesma direção, que é a eternidade. Então, lembra que nesses dias que nós temos feito uso da palavra, é mesmo assuntos diferentes, o caminho é o mesmo. Vocês perceberam? O caminho é o mesmo. Então, toda a palavra de Deus, o caminho é o mesmo, né? O Velho Testamento vai mostrando para Jesus, indicando Jesus. Jesus veio cumprir e vai indicando a eternidade. É interessante que o caminho da palavra de Deus não tem contradição, seja qual for o assunto, o caminho é o mesmo, é a eternidade com Jesus Cristo. É Jesus e caminhar com Ele para a eternidade. Hoje nós vamos falar sobre os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quem não deseja ver Deus? Todos, não só aqueles que servem a Deus, mas toda a humanidade, todas as seitas, religião, todas, o intuito quer ver Deus. Todos querem ver Deus. Mas aqui nesse sermão do monte, o próprio Jesus nos ensina que só vão conseguir ver a Deus os limpos de coração. É engraçado que o coração, como nós falamos, o coração é aquele órgão, né? Que a gente vai vendo grosseiramente, vai dizer que ele é só para bombear sangue, mas não é. Ele é o santo do santo do corpo, né? Ele é a fonte das emoções. O cérebro comanda tudo, mas o cérebro é a parte racional. Esse racional, ele sai daqui e desce para o coração com emoção. Então, por isso que a palavra de Deus, a Bíblia toda, em muitos lugares, manda cuidar do coração, porque tudo que nós falamos, todas as nossas emoções, né? Nós tivemos aquele estudo falando da tripla dimensão do homem, falando da espírito, alma e corpo. O coração, ele está no lugar da alma, porque a alma é todo o nosso intelecto. Só que o coração é a parte emocional do homem. Por isso que ele é a parte, segundo a Bíblia, que devemos ter mais cuidado. Porque se ele for tratado segundo as Escrituras, se ele for ensinado conforme as Escrituras, as nossas emoções vai ser as emoções equilibradas de acordo com as Escrituras. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, olha, o sábio já falou, se
a orientação do Espírito Santo, porque dele procede a saída da vida. Primeiro, bombeia o sangue para todo o corpo, o sangue é a vida do corpo. Agora, dele procede todas as emoções que leva para a vida. Então, o próprio Senhor Jesus, quando ele estava censurando os fariseus, aqueles maiorais abençoados, né? Sobre os anciãos de Israel, sobre a tradição, chegou os fariseus e saduceus, toda aquela escriba, falar com Jesus sobre os discípulos que estavam comendo pão sem lavar as mãos. Porque Jesus, é interessante que Jesus veio, ele revolucionou os ensinos, tradição, tudo que tinha, que estava tudo enfermo pelo pecado, enfermo pela vaidade, enfermo pelo poder aquisitivo. Jesus veio e revolucionou tudo. Então, os seus discípulos já não estavam mais tendo os costumes judaicos, porque para se comer tinha que lavar a mão, para comer pão. Esse lavar a mão não é só higiene, não, é uma forma de purificar para poder tocar no alimento. E Jesus, os fariseus, então chegam para Jesus questionando por que os discípulos dele, de Jesus, não seguem a tradição dos anciãos, que vem diante de muitos séculos, né? O que Jesus responde? O que entra para dentro do homem sai pelo ventre e não contamina o homem, mas aquilo que sai da boca contamina o homem. Aí Jesus explica assim: porque do coração saem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmias, e tudo de ruim sai do coração, porque o homem, ele maquina mal aqui, mas o seu emocional é que vai levar ele a praticar as coisas erradas. Então Jesus está aqui ensinando para os seus discípulos, falando contra essa tradição, porque não adianta eles terem cuidado externo se não está cuidando, porque o que contamina não é o que eu como, né? Não é o que entra para dentro que eu vou comer, porque o que eu como, como a própria palavra que está dizendo, desce para o ventre e sai, e logo joga fora. Mas aquilo que sai de dentro de mim, isso é que contamina. Se é maldade, vai trazer maldade. Capítulo ainda 23 de Mateus, 25, Jesus continua nessa mesma questão. Os mesmos fariseus, onde tem aquele discurso que ele chama os fariseus de hipócritas em todos os sentidos. Quando eles questionam que tem a tradição, o Senhor Jesus coloca o exemplo que eles lavam o exterior do copo e do prato e não lavam o interior. Só que Jesus aqui nesse texto, ele não está falando de copo e de prato, ele está falando do interior do homem. Ele diz assim, limpa o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Sabemos que copo e prato não tem rapina nem iniquidade. Ele está citando um exemplo daquele costume que eles têm de lavar o copo, a louça, essas coisas. Está citando um exemplo, mas falando do interior dos fariseus. E diz assim: fariseu cego, está a parte do princípio, se quiser acompanhar. Fariseu cego, limpa primeiro o interior, para que também o exterior fica limpo. Sois semelhante aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas no interior está cheio de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim, exteriormente parece justo aos homens, mas no interior está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Então, o que Jesus está comparando esses fariseus hipócritas aqui? Porque eles estão cuidando do exterior das suas vidas, por fora, quem olha para eles estão bem vestidos, bem trajados, está com aquelas vestes sacerdotais, todas aquelas vestes
que era costume da época, quem olhava estava tudo santo, tudo perfeito, mas por dentro ele estava igual sepulcro caiado. Caiado quer dizer sepulcro rebocado com cal, que é todo branquinho na época. Hoje nós temos diferente, hoje é mármore, tudo bem arrumado, mas por fora está muito bonito, mas por dentro só tem ossos de mortos e imundícia. Então Jesus está comparando que aqueles líderes, aqueles fariseus, ele estava por dentro cheio de iniquidade e de hipocrisia diante de Deus. Então por isso que ele está aqui tratando do interior, falando que não é importante cuidar mais do exterior, nós temos que cuidar do interior, do nosso coração, onde procede a saída da vida, aonde sai todo tipo, toda emoção ruim que nos leva a praticar coisas ruins. O profeta Jeremias também falando sobre o coração, lá no versículo 9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Olha só, eles falam, Jeremias 17, 9, para quem quiser. Enganoso é o coração, e mais do que todas as coisas, e também é perverso. Quem conhecerá? Veja só, aqui, muitas vezes, como o Senhor nos orienta, a palavra de Deus orienta, cuidar do nosso coração, das nossas emoções, porque muitas vezes quem é guiado pelo coração, pelas emoções, pelas vontades naturais, ele é enganoso, é o coração, mais de qualquer coisa. Às vezes pensamos que estão seguindo uma coisa correta e o coração está nos enganando, né? Não é só, às vezes as pessoas colocam essa parte mais do lado, que é enganado pelo lado sentimental. Não, muitas vezes somos enganados, porque confiamos segundo as nossas emoções. Nós, servos de Deus, cristãos, crentes em Jesus Cristo, andamos, somos dirigidos não pelas nossas emoções, mas sim pela aquela razão segundo a Bíblia, porque nós somos racionais pela Bíblia. A Bíblia diz que nós temos que ser racionais, mas segundo as Escrituras, segundo a direção do Espírito Santo, porque o Espírito, ele está no nosso espírito e ele nos conduz. Quando nós somos ensinados, as nossas emoções, o nosso coração é tratado pela palavra de Deus, quem dirige é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Agora, nós vamos ver como tratar esse coração. Jeremias também, capítulo 4, como lavar, porque aqui nós estamos falando da limpeza do coração. Bem-aventurados, felizes são aqueles que são limpos, aqueles que foram lavados, aqueles que são purificados pela a palavra de Deus. Jeremias capítulo 4, 14 diz assim: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém. Jeremias está profetizando para Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Então veja que aqui Jeremias está falando com a cidade, a nação de Judá, de Jerusalém, aquele povo que estava praticamente caindo em cativeiro. Ele está dizendo: lava o teu coração da malícia, tira a maldade, tira a malícia, lava o teu coração. Mas como vamos lavar? Ezequiel também profetizou sobre isso. Nós vimos aqui, lá em Ezequiel 36, versículo 26, diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os meus e os observai.
cheio de hipocrisia, esse coração. Antes, quando Jesus vem, ele limpa. Como vai? Qual é o sabão que lava? Por isso que eu falo, a palavra ela caminha sempre para uma mesma direção. O sabão que lava as nossas emoções, o nosso coração, é a própria palavra de Deus, né? João 15, eu peguei só essa parte. Vós já estáis limpos. Quando Jesus veio, ele pregou a palavra de salvação, pregou o reino de Deus, né? Porque Jesus veio, ele pregou o reino, ele trouxe os alicerces para a igreja dessa continuidade. Então veja que ele veio, ele pregou sobre ele mesmo, ele é o rei desse reino que ele veio trazer. Ele então ensinou as diretrizes de como vamos, de todos aqueles cidadãos do reino. Aqui ele está dizendo: vós depois, quando já estava no final do seu ministério, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Versículo João 17, naquela oração que ele fez, aquela oração ali tremenda, que ele alcança toda a humanidade, até aqueles que ainda não nasceram, né? Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quem nos lava, quem nos purifica, quem nos santifica é a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo. É o Espírito Santo através da sua palavra. Eu sempre digo que quando nós estamos estudando a palavra de Deus, nós estamos como quem olhando para nós mesmos, nós somos confrontados, porque a palavra ela vai nos informar que aquilo que eu estou fazendo não está correto. Então o que vai acontecer? Ela vai trabalhando na minha vida e ela vai me libertando. Por isso diz que a palavra é que nos santifica. Santificação é separação das coisas erradas, daquilo que a gente praticava. Então essa palavra ela vai lavando, como Jeremias falou, vai lavando o nosso coração, as nossas emoções, e vai trazendo para nós equilíbrio espiritual, equilíbrio racional, equilíbrio na estrutura da própria palavra. Porque todos aqueles que estudam a palavra de Deus podem ver que não é crente muito menino, é crente mais centrado. Já percebeu isso? Torna-se crente maduro. É uma verdade. Quem consegue perceber essa diferença? Aquelas pessoas que buscam mais o conhecimento, elas deixam de ser criança. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes, olha assim, se não vos converterdes, se não vos fizerdes como criança, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. O que é isso? Nós vamos voltar a ser criança? Não, mas uma criança pode ser criança filha de um rei e uma criança filha de um bem pobrezinho. Eles brincam junto naturalmente. E ali eles brigam, pode até ir nos tapas, mas daqui a pouco está todo mundo junto de novo. Porque não há ódio no coração, não há maldade no coração. Eles estão puros. Não vai deixar de ficar nervoso, não vai deixar de ficar irado, não vai deixar de brigar. Mas no coração não tem maldade. Não vai ficar raiz de amargura. Agora, nós adultos, por isso que Jesus manda a gente ser como uma criança para entrar no reino, porque o nosso coração tem que ser curado, tem que ser liberto. Porque mesmo que nós vamos ter dificuldade, vamos ter discussão, vamos ficar nervoso, vamos irar, mas não podemos carregar ódio. Até porque, depois que a gente é curado pelo Senhor Jesus, ódio não existe mais em nós. Você continua sendo humano, você continua sendo brigando, falando, fazendo tudo, mas você não carrega ódio por alguém. Porque quem já sentiu ódio no coração sabe a diferença. Ódio é aquele sentimento que não te deixa em paz. Você, quando vê a pessoa, você dá vontade de matar, dá vontade de fazer alguma coisa. Você pode estar aborrecido com alguém, pode estar aborrecido. Isso aí a Bíblia não nos proíbe, ela só proíbe pecar. Eu posso ficar irado, mas eu não posso pecar.
que é ficar irado e pecar? O que é isso? Esse ficar irado é isso que exatamente o que nós estamos falando aqui. Como criança brigou, discutiu, ficou nervoso na hora, passou dali, acabou, não guardou no coração, não saiu, não ficou a vida toda com ódio daquela pessoa. Às vezes tem pessoas até dentro da casa do Senhor, que às vezes não consegue congregar por causa de uma pessoa que veio para a igreja. Eu já vi experiência de pessoas falando que não vai na igreja para fulano. Meu Deus. Ou se é fulano senta lá, não. A gente tem o direito de ficar chateado, esse é um direito nosso, nós somos humanos, mas não podemos ter ódio, né? Passou daquele problema, passou aquela emoção de nervoso, de contenda, de qualquer coisa, passou, acabou, volta tudo normal. O nosso coração, Jesus disse que nós temos que ser como criança para entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a criança, o coração é tratado, então nós temos que cuidar do nosso coração. É como o provérbio diz, sobre tudo que se deve guardar. Olha, sobre tudo que se deve guardar. Olha que a gente deve guardar muita coisa, né? Quantas coisas a gente não guarda? Tudo que é de valor a gente guarda, tudo que, né, a gente guarda tudo que não presta. Até que não tem valor a gente guarda ou não? Mas a Bíblia diz assim, ó, o soberano de tudo que se deve guardar é o coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede a saída da vida. Eu lembro, assim, as poucas vezes que eu escutei o Márcio falar da Lagoinha, que ele tem aquela fala mansa, né? Aquele jeito de falar, ele gosta muito dessa expressão, guarda o coração. Guarda o seu coração, né? Ele gosta de citar essas coisas. Não sei hoje, não uso mais, mas quando eu ouvia, teve um tempo que eu ouvia muito ele falar. E aquela fala mansa dele, ele gosta de dizer, guarda o coração. Continua falando, né? E outro exemplo também que nós temos sobre a questão da criança, do reino de Deus, que está em Marcos 14, diz assim, o reino dos céus é daqueles que se tornam como criança. Quem não recebe o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Como é receber o reino de Deus como uma criança? Aqui é diferente. Lá Jesus falou que nós temos que converter e ser como criança, né? Agora aqui está dizendo, quem não recebe o reino de Deus como uma criança não entrará. Por quê? A criança, ela se alegra com tudo, ela recebe com prazer, né? O coração é tão puro que quando essa pérola, esse diamante precioso que é o reino de Deus, nós temos que receber com alegria e singeleza de coração, com aquele coração puro, andar na presença de Deus, receber como criança. É como chegar para uma criança aqui, igual a Helena, que é pequenininha, dar um brinquedo para ela na hora. Ela vai ficar numa alegria tremenda, tamanha, né? Então Jesus está dizendo aqui que nós temos que receber o reino de Deus como criança, né? Com um coração puro e com muita alegria, ter prazer, ter entendimento, prazer, porque eu sempre gosto de citar isso para a gente entender, nós estamos aqui, nós estamos no reino de Deus, esse reino que ainda não é na totalidade, mas um dia vamos estar na totalidade. Então nós que servimos a Deus não podemos fugir desse raciocínio, dessa visão, porque nós temos que, antigamente eu usava muito essa expressão, visão de reino, porque o Evangelho é reino de Deus. O Evangelho nos diz o quê? Um reino. Se é um reino, é lógico que nós não vivemos no tempo da monarquia, mas a gente vê filmes, a gente estuda a Bíblia do tempo dos reis. Os reis é o soberano que manda numa nação. Esse rei que vai mandar na nação do povo de Deus é Jesus Cristo. Por isso que ele está ensinando aqui como nós devemos proceder para entrar nesse reino, né?
Então, por isso está dizendo aqui, já aprendemos a humildade do espírito, você chorar pelas suas mazelas, buscando ser uma pessoa melhor, depois buscar aquele equilíbrio da mansidão, que é quando você tem aquele equilíbrio dos ataques de fora, depois você tem desejo, fome e sede de buscar as coisas de Deus, depois você ser misericórdia, atender, ajudar, compartilhar, né? E agora buscar o quê? A pureza do coração, né? Vamos ver 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Eu acho esse versículo interessante aqui, porque aliás, toda a palavra de Deus é aqui, né? Mas a gente sempre, todas as vezes, acha muito importante. Diz assim, porque Paulo falando, né? Eu achei aqui a forma como ele fala, cada palavrinha ele bota uma vírgula, para a gente prestar muita atenção, né? Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Versículo 9 diz assim, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Sabe o que é isso? Aqui nós estamos caminhando, aprendendo, mas ainda assim a gente vê em parte, porque é como quem vê no espelho, é como um enigma. Você vê no espelho, você vai ver quem? Quando você chega no espelho, você vai ver quem você vê no espelho. Quem se atreve? É você. Então, está vendo? Olha aí, está no raciocínio. Agora, Paulo está dizendo que a gente vê como um enigma no espelho. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Porque eu tenho que me moldar na pessoa de Cristo, porque quando eu olho no espelho, eu vou ver a minha imagem, que é a imagem de Deus. Então, por isso que eu tenho, né? Por isso que eu vejo agora como um enigma, porque eu estou vendo a minha imagem, mas eu devo ver Cristo, né? Aqui, porque os puros de coração verão a Deus. E nós, aqui está dizendo verão, está falando no futuro que nós vamos ver um dia na totalidade, da forma como Ele nos vê, né? Mas hoje a gente vê em parte, a gente vê Deus na nossa imagem, vê Deus nas pequenas coisas. Todos aqui têm esse gente, vocês vão perguntar, todos aqui vê Deus todos os momentos, em todos os instantes, a gente vê a mão de Deus conduzindo, te dando, precisa até uma coisinha que você perde, você vê, tem coisas que você está assim, então assim, você vê Deus te dando na mão. É uma verdade, a gente vê Deus em todas as coisas, em todos, vê livramento, vê Deus livrando, vê Deus tirando de um lado para o outro. Então a gente vê em parte, porque nós não vemos com clareza, porque está ainda no momento, mas um dia vamos ver face a face. Agora, nesse versículo 9 é interessante que diz assim, está falando de nós mesmos aqui, ó. Mas quando vier o que é perfeito é quando nós estivermos na restauração total, quando estiver na restauração de Deus. Então, o que é em parte, que a gente vê em parte, será aniquilado, porque a gente vai ver Ele inteiro, assim como Ele nos vê, né? Louvado seja Deus. É Salmo 19, versículo de 1 a 4. Tudo prega Jesus Cristo, tudo mostra Deus para nós, tudo, a natureza, tudo que criou, Deus se revela para nós. Aqui de uma forma para todos, né? Mas nós que servimos a Deus, a gente vê Deus em todos os momentos. Diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Sabe o que é isso? Nós estamos vendo Deus na grandeza de todos os dias. O sol nasce, todos os dias,
Todos os dias nós estamos de pé, né? Olha só, o dia faz declaração ao outro dia, porque se não tivesse uma grandeza superior, um Deus poderoso, como ia essas coisas funcionar tão perfeitamente como funcionam? Ó, eu sempre gosto de assim, a cabeça da gente, para não entrar em parafuso, às vezes eu fico imaginando assim, imagina o seu corpo sem o poder da palavra do água de Deus. Ó, as nossas juntas, eu estou sustentando o meu corpo aqui sobre os meus pés, eu estou em pé. Sabe por que eu estou em pé aqui? Porque a palavra de Deus, o haja de Deus está na minha vida. Então, por isso, meu corpo tem sustentação. Agora, imagina se Deus tirasse a sua palavra de autoridade sobre o meu corpo. Ele vai desmancar como um saco vazio no pé. Vai ou não vai? Já imaginou isso? Tudo isso é o poder de Deus fazendo na nossa vida. Tudo isso a gente vê Deus. Ó, quem às vezes eu tenho esse problema aqui, às vezes eu acordo meio um pouco sufocado, assim fica. Olha, um Cristo assim, ó, que é o meu fôlego fecha, eu poderia morrer. Mas Deus sustenta. Já pensou na sua respiração? Já pensou na nossa respiração? Essa respiração tão perfeita que sai no nariz aqui, se você fechar aqui tem a sua boca. Mas você já pensou se Deus por um minuto tirar, ou talvez até aguenta mais de um minuto, né? A gente não morre na mesma hora? Tudo isso é o poder de Deus. Então, a gente vê o poder de Deus em todos os momentos, todos, né? Um dia faz declaração ao outro dia, porque ele nasceu, não tem ninguém, não tem uma máquina ali dando corda, girando, ele nasceu. E amanhã vai nascer, se Deus permitir, de novo, até o fim do mundo, né? A noite mostra sabedoria a outra noite, coisa tremenda. Quando a gente mora na roça, você vê, quem aqui já viu isso? Assim, quando vai cair na tarde, é como quem joga um jato de fumaça, aí joga outro jato, até que vai jogando, até que escurece. Já viu isso? Quem já viu? Já viu? Não é um jato de fumaça? É assim, eu já vi. Joga assim um jato de fumaça escura. É uma fumaça escura. Aí depois vem outro jato até tornar-se noite. Gente, é tremendo as coisas, é tão tremendo. E o crescimento humano, quem já viu? Quando eu falei que era pequena, eu já falei isso. No segundo semestre do mês do aniversário, era o mês que eu crescia. Eu conseguia ver o crescimento. Gente, é algo tremendo, é algo assim, é Deus se movendo, você vê a diferença. Essa da noite você já viu, né? Isso é tão real, eu lembro, é uma fumaça que joga, vai outra fumaça, escurece. E o crescimento, você percebe, você vê o crescimento, a diferença. Gente, é tremendo as coisas de Deus. Tudo isso sem linguagem. Às vezes a gente fala essas coisas e a gente fala, é doida, isso não existe. Existe sim, se prestar atenção, vai ver Deus movendo, Deus mostrando. Não tem uma máquina de fazer, é o poder de Deus, é a ordem de Deus, né? Como a Bíblia fala, né? A extensão do mar, a água, ela tem permissão para chegar até certo ponto. O mar, ele tem permissão até certo ponto. Lá no livro de Jó fala isso. Deus permite, autoriza ele chegar até lá. Então, se houver um tsunami, é porque Deus também permitiu. Mas a natureza, ela obedece à palavra do Criador. Ela obedece, ela vai até onde Deus manda. Agora, para concluir, vamos, Salmo 24, versículo 3, diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá
a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Olha aqui, ó. Aquele que é limpo de mão, sabe o que é limpo de mão? Limpo de atitudes, atitudes justas, atitudes dignas. Esses limpos de mão e limpos de coração. Louvado seja Deus. Então, voltando ao nosso versículo-chave, bem-aventurado, felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Louvado seja Deus. Estamos, se alguém tiver alguma